O que é mídia tática? O que a produção de softwares livres, cyberfeminismo e o artista Banksy têm em comum? Pode parecer que não muito, mas eles têm. São 3 diferentes formas de mídia tática. Antes, talvez seja bom dar uma olhada nos significados da palavra tática. Vindo da palavra grega tatike, arte de manobrar tropas, o termo geralmente é usado ou na guerra, como a arte e a logística de dispor as tropas no campo de batalha, ou com o sentido de táticas empresariais, como de como se dar bem em empreendimentos. Agora, o que é a mídia tática que será abordada aqui e ainda o porquê dela ser chamada de tática são coisas um pouco mais complexas, mas que tentaremos explicar. Indo um pouco na direção do que é mídia tática para o CAI, sigla para Critical Art Ensemble, coletivo norte-americano de intervenção artística e política, esse termo e suas práticas não são cristalizados, mas estão em constante mudança e dependem muito do contexto histórico e do grupo ou indivíduo que está praticando. Nas próprias palavras do coletivo, mídia tática é uma forma de intervenção digital. Ela desafia o regime semiótico existente ao replicar e reimplantar de uma maneira que oferece aos participantes dos projetos uma nova maneira de ver, compreender e, na melhor das hipóteses, interagir com um determinado sistema. É preciso deixar claro, porém, que a maioria dos teóricos e praticantes não restringem a mídia tática apenas à ação digital. Pode ser só digital, pode ser não digital ou pode juntar os dois mundos. É a experimentação entre vários meios que é importante. A mídia tática visa novos jeitos de comunicação que contestem, ignorem ou invertam as maneiras de comunicação dominantes. Ou seja, ela contesta um sistema dominante ao criar conteúdo artístico ou um novo sistema, plataforma ou ação que revele as fraturas de quem domina. Desconstrói e apresenta novas perspectivas possíveis. Essa entidade dominante pode ser uma corporação ou uma multinacional, instituições do Estado ou até, de maneira mais sociológica ou filosófica, as próprias construções individuais e coletivas da vida e do cotidiano, resumidamente, um status quo. Além disso, a participação de, entre aspas, amadores é bem-vinda, uma vez que é uma visão de fora extremamente útil na construção da mídia tática, dessa forma não reservando a criação dos projetos apenas para artistas, cientistas ou ativistas formados, mas sim abrindo um campo para experimentação para qualquer pessoa que possua os embates e vontades necessárias para agir. O grupo deixa claro que as linhas entre qualquer tipo de formação ou atividade profissional são bastante borradas. É por essa e outras razões que o coletivo expressa o problema que é definir o que eles fazem como mídia tática e definir o que é mídia tática em si. Eles, assim como outros grupos, optam por abraçar esse problema e investigar as possibilidades de um campo de trabalho tão amplo. Uma outra definição possível é: mídias táticas são o que acontece quando mídias baratas tipo faça você mesmo, tornadas possíveis pela revolução na eletrônica de consumo e formas expandidas de distribuição do cabo de acesso público à internet, são utilizadas por grupos e indivíduos que se sentem oprimidos ou excluídos da cultura dominante. Essa definição, aqui apresentada parcialmente, é de Keith Lovink e David Garcia, publicada no texto O ABC da Mídia Tática, de 1997. O conceito é fruto das discussões em que ambos participaram na primeira edição do Next 5 Minutes, um festival que ocorreu em Amsterdã em 1993. Esse festival reuniu artistas e ativistas de toda a Europa e Estados Unidos que discutiam sobre arte, política, ativismo e mídia, debates que voltaram à tona depois da queda do Muro de Berlim. Interessados em explorar as possibilidades dos aparelhos eletrônicos domésticos como meio para a mobilização social, o festival foi responsável por começar a discussão do que mais tarde viriam a ser as práticas e a estética da mídia tática. Esse conceito de mídia tática despontaria, então, num contexto de renascença do mediativismo, misturando uma ação política de engajamento de artistas com as novas tecnologias. Devido às facilidades comunicacionais como a internet, ao barateamento dos equipamentos de produção e manipulação da imagem textual, parte da produção também viu a possibilidade de se utilizar desses meios como ferramentas de crítica e intervenção social. Surge então a filosofia do Do It Yourself, que foi uma espécie de precursor
precursor como movimento de mídia tática. Derivado da ideologia do movimento punk, a mídia tática se apropria dessa prática e, muito além disso, torna a famosa frase do ex-vocalista do The Dead Kennedys, J-Lo Biafra, seu lema principal, "Don't hate the media, become the media", como estímulo à criação de novas formas de comunicação com o público. A mídia tática se caracteriza por uma pluralidade de ações, mas que se identificam por serem ações do tipo hit and run, bater e correr, ações de curta duração, que quando não são mais úteis ou funcionais perdem a razão de existir. Dentre as formas da mídia tática existir, pode-se destacar o cyberterrorismo, a sabotagem, as sátiras, o hackerativismo e a desobediência civil eletrônica. Desobediência civil eletrônica, termo cunhado pelo CAI para designar um modo de resistência digital que tem como base ideológica a inversão do CD, Civil Disobedience, que dentro de suas objeções principais se encontrava o freamento da economia política capitalista e a ação política direta, contrapondo a subversão mediatática da CD. Dentro de tal conceito, o CAI decidiu por trabalhar a ECD de forma descentralizada, em micro-organizações de modo a desburocratizar o movimento de resistência, o que gerou desavenças dentro dos teóricos do conceito. Cyberterrorismo. O cyberterrorismo, terminologicamente falando, é uma palavra que combina dois termos bem distintos, o cyber e o terrorismo. Se a primeira palavra se refere ao mundo digital, a segunda causa certo estranhamento quando cyber está justaposta a ela. Isso se deve, primordialmente, pelo fato que o terrorismo é a tentativa de abalar um status quo de uma sociedade por meio de atos violentos. Dito isso, o terrorismo se estabelece de duas formas. A primeira é através da percepção que os atos terroristas são incontroláveis, a segunda é de que precisam ocorrer mortes para aplicar o terror. Embora o terrorismo aconteça em pequena escala, o aparato midiático é o responsável por disseminar os atos, ou seja, o terrorismo alcança seu poder se utilizando do poder de alcance das mídias. Entretanto, atualmente, as mortes não são mais necessárias para causar impacto no sistema. No caso, o controle do meio virtual é hoje muito mais importante que o real. Isso porque o meio virtual se desenvolveu de uma maneira desenfreada, nos permitindo armazenar nossos dados e informações preciosas. Não obstante, as nossas personalidades se fundiram com o nosso eu virtual, significando muitas vezes que se o nosso eu virtual é inexistente, nossa existência social também é. Portanto, o cyberterrorismo se estabelece como uma atividade que luta contra o poder e os grandes conglomerados, apoiado em práticas que os desestabilizam através de sabotagens, o uso de vírus ou DDoS que dificultam a operação de grandes empresas ou governo, ou os populares desvios de informação, como o Wikileaks fez com vários documentos classificados que continham vários segredos de Estado, ou como Edward Snowden fez, sendo o whistleblower da grande operação de espionagem ilegal que a NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, fazia. Hackerativismo. Sites como Sci-Hub e LibGen proporcionam livre acesso a conteúdos acadêmicos pagos e que nem sempre são disponíveis a todos os estudantes, como uma forma de acesso democrático à informação e ao estudo. Sátiras. Como o site sensacionalista ou Onion, que publicam notícias falsas que nos fazem criticar tanto o apelo dos veículos jornalísticos por cliques, assim como a abordagem deles. Já que as notícias, que teoricamente eram para serem absurdas, na realidade são bem críveis. Outro exemplo é o grupo The Yes Men, que já se passaram por porta-vozes da Dow Chemical, responsável pelo desastre de Bhopal, dizendo que tinham um plano de doar 12 bilhões de dólares para ajudar as famílias prejudicadas, fazendo o valor de mercado da companhia diminuir em 2 bilhões de dólares na bolsa de Frankfurt. No capítulo 2 do texto Digital Resistance, Exploration in Tactical Media, o autor propõe que o termo terrorismo na internet foi criado para suprimir legalmente e violentamente esses cybergrupos que reivindicam melhorias dentro do cyberespaço. Contudo, é bom lembrar que as ações de mídia tática não se restringem apenas a esses tipos, elas
são plurais e diversas. A mídia tática visa, por qualquer meio, novos jeitos de comunicação que contestem, ignorem ou invertam as maneiras de comunicação dominantes. Ela incentiva as pessoas a se apropriarem dos meios de cultura de massa, de objetos cotidianos, de leis e da linguagem, e os subverterem criticamente. É nesse sentido que entra o design crítico. Design crítico. Criado por Anthony Dooney e Fiona Raby, o termo design crítico significa muito mais que um estilo, movimento ou método do design. Para os fundadores da Dooney e Raby, o design crítico se trata de uma atitude, um posicionamento adverso ao design afirmativo, isto é, um design que reforça o status quo. O ponto de partida de Dooney e Raby é uma esfera especulativa. Da mesma forma que os filmes corporativos e a publicidade propõem uma série de tecnologias e produtos até então inexistentes, de acordo com uma lógica de mercado e consumo, que se tornam realidades justamente como consequência deste consumo. O smartphone, até os lançamentos de 2017 do LG Prada e o iPhone, eram até então reais apenas num campo especulativo, do imaginário. A partir de sua materialidade, construída pela engenharia, mas transformada em produto pelo design, tornou-se um objeto intrínseco à vida humana. O design crítico propõe uma atitude oposta. O ponto de partida seria ainda o mesmo, a especulação de um futuro possível, mas que, diferente do design afirmativo, este seria um futuro em desacordo com o status quo vigente. Uma especulação não em prol do consumo, mas que busque causar, portanto, uma reflexão acerca dos valores culturais, morais e práticas vigentes. Por não se tratar de um movimento ou um estilo definido, muitos praticantes do design crítico nunca ouviram falar do termo em si e provavelmente descreveriam seu trabalho de forma diferente. O design por si só se trata de uma área abrangente. Embora muitas vezes associado com a criação e o desenho de produtos, ele está presente em quase todas as atividades humanas na sociedade capitalista atual, da elaboração de planos de negócio, da concepção de produtos à criação de seu formato comerciável. Utilizar-se do design como uma forma de trazer reflexão e críticas ao status quo é, portanto, praticar um ato de subverter a própria lógica da função do design na sociedade de consumo. De forma que o conceito de um design reflexivo e crítico é uma ideia que muito se assemelha à definição de mídia tática.